17 de novembro, hoje é segunda-feira, nós estamos em contato via plataforma Zoom com o pesquisador e escritor Felipe Kuhn Braun, e o nosso assunto de hoje vai ser o lançamento de mais um livro seu. Se você é nosso ouvinte raiz, já dá volume no rádio porque sabe que o assunto vai ser bom. E lembrando que a nossa entrevista, além do rádio aqui, é gravada também e publicada diariamente às 11 horas da manhã, por isso se inscreva no canal do YouTube da Vale Feliz e ative as notificações. Felipe, muito bom dia, prazer em tê-lo conosco nesta manhã. Bom dia, eu fico muito feliz de estar novamente na Rádio Vale Feliz aí com vocês, Sérgio, Marcelinho, todos os ouvintes, podendo divulgar esse trabalho pela preservação da história dos nossos vales aí, da imigração alemã, da nossa região. Para nós é um prazer também sempre poder conversar com um amigo que faz um papel importante aqui no resgate das memórias aqui da nossa região. Temos novidades, Felipe. Temos novidades, eu publiquei recentemente, agora até na semana passada fizemos o lançamento do terceiro volume da história da Congregação das Irmãs de Santa Catarina, uma continuidade desse trabalho aqui que apresentamos irmã Armela Rodan e eu, três volumes contando a história da Congregação das Irmãs que veio lá da Prússia Oriental, de Braunschweig, hoje Braniewo, na Polônia, e que numa época, veja bem, em 1900, uma falta total de assistência religiosa, educacional. Então as congregações foram muito importantes, fizeram um trabalho que o Estado não fazia e que o Estado demorou muito tempo para fazer. E essas irmãs fundaram escolas, fundaram hospitais, né? Por exemplo, no Vale do Caí, o Hospital São Sebastião do Caí, o Hospital de Bom Princípio, a Escola de Bom Princípio. Embora, por exemplo, o Hospital do Caí era uma atividade da Sociedade União Popular, mas que foi entregue para que as irmãs administrassem essa obra. E há 3 semanas, 100 anos construindo uma igreja, um histórico sobre a igreja luterana, né? Porque nós de origem alemã temos a igreja de confissão luterana, que vem diretamente da Alemanha, e a igreja luterana, que digamos, consolidada nos Estados Unidos, é um grupo de pessoas que vai para os Estados Unidos, funda uma igreja, um movimento religioso lá, e vem para cá, também a partir de 1900, e supre também uma assistência religiosa que as pessoas que aqui estavam também não conseguiam pelo número muito grande de famílias e o crescimento muito rápido das comunidades, né? Então, 100 anos construindo uma igreja sobre a Congregação Luterana São Paulo, de Novo Hamburgo, é um trabalho, um registro específico, né, de uma comunidade luterana aqui de Novo Hamburgo, mas lembrando que a Igreja Luterana teve ramificações, nossa, nos quatro cantos do estado do Rio Grande do Sul, né? Então é sempre buscando essa linha de como essas comunidades se formaram, né, se consolidaram, dizer, e qual é o legado que essas pessoas deixaram para as atuais gerações. Felipe, além dessas duas obras, tem mais uma já sendo preparada, né? O ano de 2025 é recheado de trabalho. Sim, está no prelo nesse momento. Essa semana a gente provavelmente, até semana que vem no máximo, a gente terá em mãos. É o livro Luxemburgueses no Brasil. É um histórico, demorou um bocado de tempo assim para estar concluído, mais de 2 anos, quase 2 anos e meio. É um histórico sobre uma imigração que ela não é tão conhecida, porque o que que acontece? A partir de 1824 até por volta de 1950, ou seja, um pouquinho pós a Segunda Guerra Mundial, é uma janela de tempo assim de uns 130 anos praticamente. Emigram para o Brasil 300 mil pessoas de língua alemã, né, ou 300 mil imigrantes de língua alemã. A Alemanha se torna um país em 1871, portanto, só quem vem a partir de 1871 são, digamos, os imigrantes alemães. Antes disso, nós temos imigração de língua alemã. E em torno de 1,5% desses 300 mil alemães, imigrantes de língua alemã, eles eram
luxemburgueses, né? Eles eram de língua alemã, mas eles nunca foram alemães, porque Luxemburgo, é, claro, um país pequeno, hoje tem em torno de 2.000 quilômetros quadrados, entre Alemanha, França e Bélgica, né? A localização para a gente imaginar no mapa. E, e Luxemburgo é, teve por exemplo, tem famílias que a gente encontra no Vale do Caí, a família Collin, família Alf, família Wilchen, família Mombach, família Burscheid, que na verdade são luxemburgueses, né? São frutos como descendentes dessa imigração que se inicia em 28, na verdade. Se a gente dissesse assim, vamos recortar aqui, quer dizer, a partir de que ano e vieram luxemburgueses dentro dessa imigração, né? Então, essa obra luxemburguesa no Brasil, nela eu conto como o Luxemburgo se formou, se tornou um estado, quer dizer, como é que se tornou um país no meio dessas. Bélgica não era uma potência, assim, né? Pertencia aos Países Baixos, mas dentro de dois países, assim, duas potências beligerantes, assim, estavam sempre brigando, estavam sempre, né? Que hoje seria a França e a Alemanha, né? Então, como é que esse país ali no meio, né, conseguiu se tornar país, conseguiu permanecer como país? As raízes históricas do que é o primeiro condado, depois o ducado, depois, após o fim das guerras napoleônicas, o grão-ducado de Luxemburgo, e aí, após é, essa imigração luxemburguesa que se inicia em 1828 e só vai terminar ali por volta de 1925, com uma imigração muito recente, que se deve à formação da empresa da mineradora Belgo, ou da Belgo Mineira, né, como se dizia, lá em Minas Gerais. Né? Aí tu tens também uma imigração luxemburguesa depois para lá. Então é um pouco do que versa, do que escrevo nessa terceira obra a ser publicada dentro de uns dias. Inclusive, nosso ex-colega Arthur Poersch, há pouco tempo, conseguiu a cidadania luxemburguesa, né? Ele, que é Poersch, também se inclui aí nessas famílias que você citou, né? Os Mombach e os outros. Ô, Felipe, você é um cara que trabalha muito com história, e na semana passada, inclusive, conversei com o Sérgio aqui a respeito do Hunsrück, né? Uma matéria da BBC, pontua de que cada vez menos pessoas estão falando esse dialeto no Rio Grande do Sul, ele que foi um dialeto muito difundido, principalmente aqui na nossa região. E como é que tu vê essa questão de que cada vez menos pessoas estão se utilizando desse dialeto e mesmo que um trabalho tenha sido feito histórico, que é a tua parte, a gente não consegue manter essa história viva. O que que falta? O que está faltando? Olha, é uma questão bem difícil, bem delicada, tendo em vista que realmente cai drasticamente nos últimos anos o número de falantes do Hunsrück, em específico, né, do dialeto. Eu ainda acredito que o esforço em conjunto, naturalmente, deve ser feito por parte de administrações públicas no ensino do idioma, não em si o dialeto, mas o alemão, é, o alemão gramatical, porque se a pessoa, pelo menos, se a criança aprende e ela vai para a escola e depois da escola ela volta para casa e ela escuta o pai, a mãe, o vô, a avó, a tentativa de interação é, é muito importante. Por mais que a gente sabe que é, por várias situações, né, assim, a gente vê, por exemplo, eu nasci em 87. Muitos já nos anos 80, especialmente nas grandes cidades, não aprenderam o idioma alemão. Novo Hamburgo, por exemplo, durante muito tempo estudando a história da minha cidade, que eu realmente me dei por conta do porquê é uma cidade que carrega até o nome de uma cidade alemã, que é a cidade de Hamburgo, e que tem pouquíssimo vínculo assim relacionado ao idioma, né? Nós temos pouquíssimas pessoas que falam alemão. As pessoas que falam alemão em Novo Hamburgo, os falantes de língua alemã, a imensa maioria não são hamburguenses natos.
são pessoas que vieram do Vale do Caí, da Encosta da Serra, do Vale do Paranhana, nos anos 70, 80, para fazer a vida aqui, para trabalhar aqui, para estudar aqui, né? Porque há 50 anos atrás a condição não era tão boa, longe de ser, né? Esse índice de desenvolvimento humano tão grande que os nossos vales apontam, né? Que o próprio Vale do Caí, né? Que é um exemplo de desenvolvimento, mas que lá nos anos 70 passava por grandes dificuldades econômicas e que fez com que as pessoas viessem para cá, não só Novo Hamburgo, né? São Leopoldo, Canoas, Porto Alegre. Então é interessante isso, que as pessoas que nasceram em Novo Hamburgo, já nesse período, a imensa maioria não falava. Mas é que aí a gente volta para mais uma parte da história, que a repressão foi severa aqui na época da Segunda Guerra. Né? Houve uma ruptura muito grande que nunca mais, né, se conseguiu. Então veja bem que tanto tempo pós-guerra nas comunidades mais ao interior, não é uma questão da campanha de nacionalização, por exemplo, embora ela deixou reflexos. É simplesmente as pessoas simplesmente não mais falarem, né, para os seus filhos, para os seus netos, né? Então, por isso, assim, eu estou à frente da FECAB desde o ano passado, Federação de Centros de Cultura Alemã do Brasil. Estamos também fazendo parcerias, não só aqui para o meu município, a gente está estendendo, junto com o Instituto Goethe de Porto Alegre, né, o Goethe Institut. Aí é uma coisa que a gente diz, e para quem está nos ouvindo, e sejam pessoas mais jovens, possam ter certeza que falar alemão é um grande diferencial. Não é um diferencial, é um grande diferencial, né? E eu acho que passa muito por isso, assim, porque houve uma diminuição enorme também nos últimos anos, por exemplo, na procura do estudo do idioma alemão. Então nós temos dois problemas, né? Nós temos a diminuição do falar em casa, né? Porque muitas vezes as pessoas sabem porque falavam em casa, entre os pais, entre os avós, né? Entre as gerações, e nós temos uma diminuição muito grande da procura do estudo do idioma, né? Ou seja, sequer em casa e sequer na escola, né? Então, por isso que a Alemanha hoje patrocina muito em bolsas, o próprio Instituto Goethe, né? E outros, e provas de proficiência e tudo mais, para que as pessoas tenham a procura. Eu acho que a procura depende também um pouco de cada um de nós, né? De nós tentarmos fazer o esforço. Por exemplo, eu tenho um filho de 1 ano e 8 meses. Eu tento falar alemão com ele, eu falo alemão quando consigo com ele, né? Eu sempre digo na tentativa de que se ele no futuro, no crescimento dele, ele desejar ou não estudar o idioma alemão, ele pelo menos já sabe um tanto ou bastante, né, de casa, de ter o pai falando, né? Porque aí a gente ainda tem uma outra situação que no Brasil estudar idiomas é algo caro, né? É algo que muitas vezes não é tão acessível à população em geral. Felipe, nós estamos chegando quase ao final da nossa entrevista. Eu tenho certeza que as pessoas que estão nos ouvindo nesse exato momento gostariam de saber como faz contato consigo, como se aproxima, como adquire também os seus livros, não é? Porque as pessoas aqui da nossa região de abrangência da Vale Feliz, são diversas cidades, as pessoas têm, de certa forma, alguma ligação com a história germânica, alemã aqui na nossa região, Felipe. As pessoas podem me adicionar no Facebook, no Instagram, Felipe Kuhn Braun, é o nome completo. Podem também me adicionar no WhatsApp, podem me chamar no WhatsApp, 999-711456, ou pelo e-mail, aí o nome, meu nome e meus dois sobrenomes, tudo junto, sem hífen, sem ponto, felipekuhnbraun@hotmail.com. As pessoas podem acompanhar, podem me contatar, porque com esse livro Luxemburgueses do Brasil, Luxemburgueses no Brasil, é, ao todo serão 35 obras que escrevi nesses quase 18 anos como escritor, como eu gosto assim de reforçar, procurando sempre preservar e compartilhar essa história que é tão bonita assim, né? Que para nós, como bem você disse, né? No Vale do Caí, por exemplo, no Vale dos Sinos, um contingente um pouco menor, mas assim muito forte também, porque a imigração alemã foi a imigração que mais desenvolveu
aqui todos os nossos vales. Então, é, essa busca pelas origens que todos nós, em algum momento das nossas vidas, temos essa vontade de saber mais, né? Claro, eu agradeço, sempre digo, agradeço a Deus nas orações, agradeço a minha família, porque despertei cedo esse interesse e porque o pessoal sempre me apoiou muito para que pudesse estar pesquisando, escrevendo e deixando esse material bibliográfico disponível, no futuro para as pessoas. Conversamos nesta manhã com o pesquisador e escritor Felipe Kuhn Braun. Estamos em contato com o Felipe pela plataforma Zoom. O Felipe está em Novo Hamburgo neste momento. Felipe, muito obrigado pela sua atenção com a Rádio Vale Feliz. O seu trabalho é belíssimo. Quando estiver de passagem, por favor, nos faça uma visita para a gente continuar esse e outros assuntos relacionados à sua linha de pesquisa. Muito obrigado, um grande abraço, sucesso nos seus projetos. E, como falei, né? Tomara que tenhamos sempre boas oportunidades de trazer informações importantes para a nossa região. Muito obrigado. Muito obrigado e até uma próxima. E uma hora eu vou aparecer aí presencialmente para tomar um café com vocês. E já disse, já prometi, né? Vou estar com alguns livros embaixo do braço também para presenteá-los. Muito obrigado. Será sempre muito bem-vindo, Felipe. Grande abraço, sucesso aí, estamos sempre à disposição.